Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do Cinenem. E hoje é uma aula muito especial, porque nós vamos falar de um clássico brasileiro maravilhoso, que é o Alto da Compadecida. Uma obra-prima aí do Ariano Suassuna, um Ritelzinho da literatura brasileira, não é mesmo? Esse filme, ele foi baseado num livro, numa peça, na verdade, do Suassuna, que muda algumas coisas, né, do livro. Mas o Guel Arraes, que é o diretor, ele conseguiu captar muito bem a essência do Suassuna, até porque eles moravam na mesma rua. Claro que o Guel Arraes bem mais jovem, mas ele teve esse contato com o Suassuna, então a leitura que o Guel Arraes faz é muito verossímil. Por mais que ele crie alguns personagens, né, traga alguns novos personagens, alguns inclusive são de outros contos do Suassuna, a essência da obra permanece, né? Então, na aula de hoje, para situar vocês, né, nós vamos iniciar entendendo o que significa o título O Alto da Compadecida. Vamos seguir pensando alguns conceitos-chave. Vamos ver o que cada personagem nos traz, né, ou pelo menos os personagens principais, aspectos filosóficos do Alto da Compadecida, habilidades e competências que podemos trabalhar partindo da análise do Alto da Compadecida, né, habilidades e competências essas que são cobradas no Enem, e também vamos ver aí a relação entre o Alto da Compadecida e o direito, porque é muito interessante essa presença do direito na literatura, né, do Suassuna, e ele era graduado em direito, então é muito, muito, muito importante essa relação aí. Então vamos começar. Eu vou transmitir aqui para vocês um slide que eu preparei, só para a gente ter aí uma aula um pouquinho mais dinâmica. Vocês estão conseguindo ver? Sim, prof. Show, obrigada, meu bem. Então, Alto da Compadecida. Vamos começar decifrando o nome. Gente, o termo alto, nós temos duas definições, a do direito e a da literatura. E eu acredito que o Alto da Compadecida, esse título, é uma união desses dois significados. Primeiramente, a gente tem o significado da literatura, que é um tipo de teatro que era muito comum na medievalidade. Um grande exemplo desse tipo de obra é o Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, que é um dramaturgo português muito importante. Inclusive, ele, por muitos, é considerado o primeiro grande dramaturgo português. Inclusive, o Alto da Barca do Inferno tem muitos paralelos aí com o Alto da Compadecida. E esse tipo de teatro, ele costuma ter uma extensão curta, em um único ato, e na sua maioria ele tem elementos de moralização, ou seja, ele tenta ensinar alguma coisa, ele faz uma crítica a atitudes que são consideradas imorais. Em contrapartida, a gente tem o auto do direito. E o que é esse auto? Quando acontece algum crime e você vai lá registrar o BO na polícia, vai ter um escrivão, esse escrivão vai te ouvir e vai registrar todos os fatos que foram ocorridos, certo? Isso que o escrivão produz vão ser os autos do processo. É onde a gente vai ver o que aconteceu para se criar aquele processo, né? Quais foram os crimes cometidos, né? O que as testemunhas disseram, tudo isso compõe os autos do processo. Então pensem comigo, como faz muito sentido esses dois significados dentro dessa obra. A gente tem de fato o Alto da Compadecida sendo uma peça de um ato de curta extensão e que é moralizadora, porque se a gente for pensar, né, durante todo o trajeto do filme, há uma crítica à hipocrisia de religiosos, da opressão
da classe média e da opressão também da classe alta, né, que a gente pode pensar ali na figura do Major Antônio Moraes, e também ela tem esse contexto do direito. Por quê? Se a gente parar para analisar detalhadamente, ao longo do filme, sempre tem uma figura em algum lugar, numa parede, em algum lugar da Compadecida, da Nossa Senhora. É como se ela fosse uma grande testemunha de tudo aquilo que ocorreu. No final do filme, a gente tem um julgamento. Dá a impressão que a gente está sendo apresentado aos autos do processo, ou seja, o que aconteceu, até a gente chegar ao julgamento, que é a parte final do filme. Então, o Auto da Compadecida pode ser referente a uma peça teatral, tarari, tororó, ou também pode ser o Auto da Compadecida, porque são os autos do processo em que a compadecida é a advogada, ou a defensora pública, no caso. Então, o primeiro ponto que eu acho muito interessante a gente falar é isso, sobre a composição do nome, porque ele é bem metalinguístico. Próximo ponto, a gente vai falar um pouquinho do movimento armorial, que é um movimento criado pelo próprio Suassuna, na década de 70. E é muito legal porque é uma proposta de pensar aspectos culturais nacionais, em especial nordestinos, e fundir isso com uma cultura erudita. Isso é fantástico porque nós, como um povo colonizado, nós sofremos aí do mal do eurocentrismo, onde a maior parte do nosso conhecimento, da nossa cultura, é muito pautado na produção europeia, na produção colonizadora. Porém, quando a gente faz esse movimento de olhar para a simplicidade, olhar para a produção artística específica do povo brasileiro, e aí no caso do Suassuna, né, para o povo nordestino, a gente tem essa elevação, né, tem essa consideração, esse olhar para essa produção nordestina. Então, o movimento armorial, ele tem esse contexto de pegar as raízes culturais do Nordeste e fundir com essa cultura mais erudita. E a gente tem, né, a gente está estudando um desses resultados, que é o Auto da Compadecida, e justamente com essa aula a gente vai perceber as nuances desse filme, as nuances mais profundas. Porque, se a gente parar para pensar, ele é um filme que a minissérie foi lançada no fim dos anos 90, e o filme que a gente conhece, que é a mesma filmagem da minissérie, só que com uma edição mais curta, foi lançado nos anos 2000. Eu cresci assistindo esse filme, acredito que ele foi muito presente na vida de todo mundo aqui. E ele faz qualquer pessoa de qualquer idade, de qualquer classe social, de qualquer lugar rir, se divertir, engajar com a história, se apaixonar pelos personagens. E dentro daquela simplicidade daquela linguagem, a gente tem aspectos e conceitos extremamente profundos, que é o que a gente vai ver hoje aqui nessa aula. Então, vamos para justamente os conceitos-chave. É muito legal que a abertura do filme ou da minissérie, inclusive eu aproveito para falar para vocês que no YouTube tem disponível o filme. Inclusive, o primeiro que aparece quando você pesquisa é a série. Então, eles colocaram todos os episódios da série, assim, então dá para assistir de uma forma mais completa. Ele inicia com a Paixão de Cristo, né? O Chicó e o João Grilo divulgando a exibição da Paixão de Cristo que vai acontecer na igreja. Então, a gente já tem aí o tom. Qual que é esse tom da obra? O contexto, uma cosmovisão católica. O que é isso, uma cosmovisão? O fio condutor, né, de todos os personagens está sempre muito ligado à Igreja Católica. A gente tem um padre, a gente tem um bispo, a gente tem diversas cenas acontecendo dentro da igreja, temos ali a reforma da igreja sendo um debate, eles se escondem dos cangaceiros na igreja, eles morrem na igreja. Então, é um ambiente que está sempre presente. E, além disso, o ápice é o julgamento, aquela configuração de julgamento, aquela figura de diabo, aquele tipo de inferno, as pessoas em procissão, a noção de purgatório, tudo isso faz parte da cosmovisão
católica, porque não é necessariamente apenas cristã. O cristianismo é uma corrente religiosa que vai ter as suas subdivisões. Então, a gente, por exemplo, dentro do aspecto do espectro cristão, a gente vai ter uma cosmovisão católica, que é essa que a gente vê aqui, e a gente vai ter uma completamente diferente, que é a cosmovisão evangélica, por exemplo, onde não se tem a noção de santos, onde esse funcionamento ocorre de forma diferente. Então, é uma cosmovisão católica em específico. O sincretismo religioso. O que é o sincretismo? É quando uma cultura ela é permeada por diversos tipos de religião. E aí elas começam a se misturar. Então, no caso do Alto da Compadecida, a gente vê esse sincretismo religioso no sentido de que a gente tem essa cosmovisão católica, que é uma visão europeia, porém, ela está muito permeada à cultura nordestina, aquele contexto do povo do Nordeste. Tanto que há aquela oração que o João Grilo faz no final, né, para chamar a Ave Maria, a vaca mansa dá leite, a brava dá quando quer. Ele está ali expressando a sua fé, que está nas raízes católicas, por uma linguagem muito simples, né, e não em latim, por exemplo. Então a gente está vendo ali o sincretismo religioso. Outro lugar que é muito forte o sincretismo religioso é o Rio de Janeiro, porque foi um lugar que recebeu uma população escravizada muito grande, e o que acontecia, esse povo era obrigado a se converter ao catolicismo e abandonar suas crenças. Crenças essas que envolviam as figuras dos orixás. Para poder louvar, né, orar ou cultuar os seus orixás, eles identificavam a figuras, a arquétipos da religião católica. Então, isso também é um sincretismo religioso. Se a gente olha hoje lá para o Rio de Janeiro, nós vemos que, em muitos pontos, essas duas religiões se encontram, porque naquela cultura houve esse sincretismo religioso. Outro ponto que eu já falei um pouquinho aqui para vocês é do teatro vicentino medieval, né? Essa referência ao Gil Vicente. O Alto da Barca do Inferno também é uma obra muito importante para a história da literatura. E também tem essa dinâmica de julgamento. Tem essa dinâmica, só que no caso, em vez de Jesus e do diabo, a gente vai ter a figura do diabo e de um anjo, fazendo esses julgamentos, fazendo comentários, inclusive fazendo críticas muito próximas ao que a gente vê no Alto da Compadecida. A crítica à hipocrisia religiosa, a crítica às pessoas de alta classe que não têm moralidade, e assim por diante. Outro ponto que eu acho muito interessante no Alto da Compadecida são os jogos de poder entre os personagens. E como que isso acontece, né? A gente pode ver também que logo no início, o João Grilo e o Chicó eles estão procurando por emprego. É muito evidente que naquele lugar existe uma realidade de uma miséria muito grande e de um desemprego. Então eles sabem que o padeiro está precisando de ajuda e vão lá oferecer os seus serviços. O padeiro e a mulher do padeiro, eles representam a classe média. Por quê? Eles não estão na mesma situação que o João Grilo. Eles têm um meio de produção, que é a padaria. Porém, eles não são o Major Antônio Moraes. Então, eles não detêm o poder máximo. Eles também não estão na miséria. Eles são a classe média. E em todos os momentos em que eles podem demonstrar o seu poder, eles demonstram. Tanto que o primeiro grande ato, a morte da cachorra, né? A cachorra da mulher do padeiro morre. Primeiro morre, não. Primeiro fica doente, porque o João Grilo e o Chicó deram a comida deles para a cachorra. E ela não estava acostumada a comer esse tipo de comida. Já temos aí também uma outra crítica social, né? A cachorra come melhor do que o João Grilo e o Chicó, o famoso bife passado na manteiga, né? E aí, o que acontece? A cachorra fica doente e ela pede para que o padre benza a cachorra. E ele
quer benzer. Porém, ele tinha benzido o motor do Major Antônio Moraes. Então, quais eram os pesos e as medidas, né? João Grilo faz toda a sua jongrilagem para conseguir essa bênção, essa bendita bênção, que gera toda uma confusão. Mas quando a cachorra morre, né, e aí eles querem que o padre enterre a cachorra, e o padre não quer enterrar, a gente percebe o quanto a mulher do padeiro tenta utilizar do poder dela de classe média. Então, vou tirar a vaca que fornece leite para a igreja, não vai ter mais pão gratuito para a igreja, o marido vai renunciar ao cargo que ele tem lá dentro da igreja. Então, sempre há, em algum momento, para o padre com João Grilo, da mulher do padeiro para o padre, do Antônio Moraes para o bispo, sempre há esses jogos de poder que, inclusive, a gente falou um pouquinho na nossa última aula sobre os micropoderes, né, que estão sempre em ação na sociedade. Esse é um exemplo. Sempre há, de alguma forma, um poder sendo exercido sobre outro sujeito. Outro ponto interessante é o embate constante dentro da obra do Suassuna, em especial do Alto da Compadecida, entre o realismo e os elementos fantásticos. Porque onde que está esse realismo? Na miséria que é retratada, tanto que é muito interessante, até pesquisei, mas não consegui encontrar em nenhuma fonte. Na hora do julgamento, aparece fotos de pessoas reais. Na hora que a Compadecida está falando sobre a miséria que há no Nordeste, ela narra, né, a tristeza da seca, de não haver comida, não dá para plantar, e aí começa a passar fotos de retirantes, e essas fotos são reais. Eu não consegui encontrar nenhuma fonte que me dissesse quem são essas pessoas, né, qual foi o contexto dessas fotos, mas é muito interessante essa pegada do realismo. É uma realidade muito dura. As condições ali que o João Grilo e o Chicó estão é muito triste. O próprio Severino, quando narra a infância que ele teve. Então, esse é o realismo. Ao mesmo tempo, a gente tem elementos fantásticos, que são anjos, santos, a própria figura de Jesus, o milagre, o João Grilo ressuscitar, a própria alegria que o João Grilo tem, né? Os contos que o Chicó conta, né? Por mais que a gente saiba que isso também é um aspecto cultural, né? O contador de causo, as histórias de pescador, elas são muito realistas no sentido de que elas existem na nossa realidade, são discursos fantasiosos e fantásticos, né? É muito interessante a gente pensar também, né? A raiz da palavra fantasioso é a mesma raiz da palavra fantástico. Algo que é incrível é fantasioso, porque ultrapassa os limites concretos da realidade, né? Outro ponto importantíssimo, que eu já falei um pouco aqui para vocês quando falei do movimento que o Suassuna criou, é a elevação da cultura popular nordestina, né? É trazer esses elementos muito únicos e específicos da cultura nordestina. E um ponto muito importante, que eu quase esqueci de falar, é o protagonismo da literatura de cordel, que é fantástica e é característica, né? Ela é específica, ela é uma criação da cultura popular nordestina. Inclusive, o Suassuna, quando criou a peça, né, do Alto da Compadecida, ele pegou algumas histórias de cordel, que não eram dele, que ele pegou de outros autores e mudou algumas coisas e compôs a peça, né, do Alto da Compadecida. Então isso é bem legal, porque ele realmente traz esses elementos da rua, do vivo, ele tem essa preocupação. E já aproveitando, fazer aqui um gancho para vocês, o Nietzsche, que é o Friedrich Nietzsche, filósofo alemão do século XIX, ele, principalmente nos textos de juventude, só para dar um contexto, esse filósofo ele tem 3 fases, que elas são um pouco diferentes. Então, eu estou falando do Nietzsche de juventude. Ele tem alguns textos que ele fala sobre essa importância da cultura plástica de um povo.
plástico, lembrando que... Por que plástico tem o nome plástico? Porque significa que é moldável. Então, a gente, quando fala de uma cultura plástica, é uma cultura que ela em vez de pegar algo pronto, ela está em movimento, ela se molda ali, e por isso que ela tem força. Isso para o Nietzsche é fundamental, para você ter uma cultura autêntica, para você ter uma arte autêntica, para você ter uma produção. E na obra do Suassuna a gente vê isso muito claro, né? Uma obra autêntica, uma obra que vem ali, de fato, daquela cultura local. Outro ponto que eu acho que também é um dos... Eu acredito, assim, que nós temos dois grandes fios condutores dessa obra. E eles são a cosmovisão católica, né? E a desigualdade social. Eu acho que é o que guia ali toda a trajetória dessa obra. Por quê? Temos lá João Grilo e Chicó desempregados na miséria, eles estão com fome, eles querem algo que os proporcione se alimentar. Então, eles vão lá procurar emprego na casa do padeiro. E quando eles falam, né, a gente quer emprego e tal, podemos te ajudar? Pode. Mas saiba que o trabalho é muito e o salário é pouco. Mas qual que é o salário? Eu já estou deixando você me ajudar e você quer mais o quê? Já temos essa frase. Eu estou te fazendo um favor de te empregar. Outro ponto. 2 trabalhadores pelo preço de 1. E é aí que a gente começa... É o primeiro ponto de enganação do João Grilo, né? Da João Grilagem dele. Que é de dar nó em gota d'água, em pingo d'água. Porque ele, através do discurso, da manipulação do discurso, ele consegue fazer com que eles ganhem um pouco mais de salário, né? Falando assim, você vai ter 2 trabalhadores pelo preço de 1, mas faz isso, aquilo, eu não consigo nem reproduzir a linha de raciocínio do João Grilo, mas é sinistra e ele consegue aí um melhor salário para eles, né? Mas essa desigualdade, ela vai ficar presente o tempo todo durante o filme, nem que seja em pequenos detalhes, né? O João Grilo falar que ele ficou 3 dias morrendo em cima de uma cama, nem um copo d'água levaram para João Grilo, e bife na manteiga para cachorra. Ou então o Severino, né? Quando toda a primeira parte do filme ele fica ali disfarçado de mendigo, sempre pedindo esmola, e as pessoas, além de não ajudá-lo, sempre dão respostas péssimas, né? Ele fala assim, não tenho um olho, não posso trabalhar, quer que eu te fure outro para eu ficar te devendo alguma coisa e te dar uma esmola? Frases desse gênero, né? Então, você vê que além da desigualdade social existe toda uma repulsa, né, por aqueles que não pertencem à mesma classe. Inclusive, o próprio padre também expulsa o Severino de lá, demonstrando que não havia ali um impulso de caridade, e ao mesmo tempo que ele expulsa o mendigo, ele está lá fazendo todas as tretas possíveis para ganhar mais dinheiro, né? Tanto ele quanto o bispo. E a gente vê que eles vão para o mesmo lugar, né? Vão ter o mesmo julgamento ao final. Vamos seguir, então. Agora para os personagens, né? Primeiramente, os maravilhosos, os incríveis. Sou muito fã. João Grilo e Chicó. É a dupla de milhões, né? E é muito interessante porque eles representam arquétipos muito importantes, né? O João Grilo, ele é inteligente, astuto, e ele vai estar sempre buscando formas de contornar a opressão que ele vive, né? A mentira que ele utiliza, até a própria Compadecida fala no final que a esperteza é a arma dos mais pobres, né? Ele encontra meios, ele está sempre ali sobrevivendo, então ele faz o que é necessário para sobreviver. E é muito interessante esse contexto de inteligência. O que é inteligência? Será que inteligência é eu ler o máximo de livros que existir? Será que inteligência é eu ter 50 graduações, 200 mestrados, um pós-doutorado? Pode ser também, também. Porém, esse não é o único tipo de inteligência. E, na real, o que é mais legal
é que o João Grilo é o exemplo perfeito do que vocês vão ser cobrados no Enem. Para vocês irem para João Grilagem. Não, calma. É as competências e as habilidades. O Enem, óbvio, vocês precisam saber conteúdos. Inclusive, logo, logo eu vou postar para vocês alguns gráficos sobre alguns vídeos, né, onde eu vou explicar alguns gráficos para vocês dos conteúdos que mais são cobrados no Enem. Porém, na maior parte das vezes, o conteúdo já está ali. O rolê é você conseguir ter as habilidades, um conjunto de habilidades que componha uma competência para que você solucione problemas. Então, é olhar para o seu contexto, as ferramentas que você tem e conseguir inovar, criar um jeito de solucionar problema. Essa é a parada. É isso que o Enem quer, é isso que a BNCC, que é o que rege aí os conteúdos que a gente estuda no ensino médio, propõe, assim, na sua maior essência, para o estudante. A gente quer formar cidadãos críticos, autônomos, que sejam capazes de resolver problemas, independente da profissão que ele esteja. Se você for um engenheiro, você precisa saber resolver problemas dentro daquela área com as ferramentas que você tem. A matemática, a física, enfim. Sou de humanas. Eu, como professora de filosofia, eu preciso ter as competências e as habilidades de conseguir pegar um assunto complexo e tornar compreensível para vocês. Um médico, é preciso que ele, através das habilidades e competências dele, dos conteúdos que ele adquiriu, ele, ao entrevistar uma pessoa, ao conversar com o paciente, ou ao aferir ali a sua pressão, a sua temperatura, perceber os seus sintomas, que ele chegue a um diagnóstico, e que a partir desse diagnóstico, ele chegue a um prognóstico, ele resolva o problema, ele saiba o que fazer para resolver aquele problema. Então, isso é inteligência. É você saber utilizar as ferramentas, é você desenvolver as suas habilidades e competências. E o João Grilo é um grande exemplo disso, porque mesmo em todo aquele contexto de miséria, de falta de qualquer privilégio, de estar sem acesso completo à educação, e a gente tem um momento em que o filme deixa isso bem claro, né, que os dois são analfabetos, que é quando eles fazem aquele contrato com o Major Antônio Moraes para o empréstimo do dinheiro, né, que era ou pagar ou uma tira de couro do Chicó. Eles não assinam, eles carimbam, né, a digital, porque eles são analfabetos. Então, eles não têm acesso à educação. E, ao mesmo tempo, é impossível dizer que o João Grilo não é um cara inteligente. Então, esse tipo de inteligência é também o que é defendido dentro da pedagogia paulo-freireana, que é você partir desse mundo do educando, né, dessa inteligência, desse saber fazer, desse olhar da pessoa, para você trazer o conteúdo. E que com isso você aproxima mais a pessoa do saber. E o Chicó, ele tem, assim, eu confesso para vocês que o meu personagem favorito é o Chicó. Não sei, só sei que foi assim. Ele raptou meu coração. O Chicó, ele é maravilhoso porque ele tem uma inocência muito característica e, ao mesmo tempo, ele é muito danado porque ele tem aquelas histórias dele que, não sei, só sei que foi assim. Ele conseguiu lá ficar dias e dias amarrado no peixe e não deu fome nem sede, mas só vontade danada de fumar. Então, ele tem essa dualidade que é muito maneira, mas o que eu mais gosto é que ele tem uns momentos de consciência que geralmente quando se trata da morte. E eu até vou ler aqui para vocês, porque é fundamental. Quando a cachorra morre e quando o João Grilo morre, ele fala a mesma frase. João Grilo cumpriu sua sentença. Encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que é a marca de nosso estranho destino sobre a terra. Aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados. Porque tudo que é vivo morre. Ele sempre tem essa frase, né? Ele sempre traz essa reflexão
E é muito, muito interessante. Eu vou até interromper aqui um pouquinho o compartilhamento para falar mais com vocês. Porque agora a gente vai entrar em filosofia existencialista, que é bem o meu rolê. Então, gente, quando a gente vai falar de existencialismo, a gente parte justamente disso. É a única certeza que existe. A morte. Tudo que é vivo morre. É isso que iguala a todos. E é muito importante também ele trazer essa coisa, né? Aquilo que iguala todo mundo num grande rebanho. Porque é um filme que vai falar muito de desigualdade. Mas na morte todo mundo é igual. Todo mundo morre. Não tem jeito. E aí o que acontece? No existencialismo, a gente vai pensar qual que é o sentido da vida, de estar vivo, se existe uma morte, se a morte é certa. Essa certeza causa uma angústia. Então, quando a gente vai falar de existencialismo, vamos falar de Sartre, né? Jean-Paul Sartre, filósofo francês, século XX. Ele é um filósofo, né? A galera aí do século XX traz muito essa questão existencialista, porque eles viveram duas guerras. Guerras costumam nos trazer questões existenciais, por quê? Porque não dá para você esquecer a morte. A gente está feliz, está tranquilão, está todo mundo bem, saudável. É muito fácil se esquecer da finitude da vida. Mas quando a gente está numa pandemia, por exemplo, que todo mundo aqui viveu a pandemia, então sabe que foi punk. Por que foi muito punk? Porque era difícil manter uma saúde mental. Evidentemente que estar isolado, perder toda a nossa rotina e tudo mais, já é muito punk. Porém, a quantidade de pessoas morrendo todos os dias tornava impossível esquecer a finitude da existência. Então, isso vai nos trazendo muitas angústias. Porque, para quê? Por que estar vivo se vai acabar? Por que eu vou me propor a fazer qualquer coisa? Por que eu vou estudar para o Enem se eu posso sair aqui e posso morrer? Por que eu vou estudar, ou trabalhar, ou abrir mão, sei lá, passar o dia brincando com os meus gatinhos para dar uma aula de cine Enem se eu posso morrer amanhã? Aí que tá. A gente precisa criar o sentido da vida, ele não vem pronto. Ele é uma criação constante, né? Nós vamos ter aí diferentes autores que vão falar de diferentes formas, né? O Nietzsche, ele fala muito sobre criar, né, a potência da vida, criar o nosso próprio sentido, ser fiel a si próprio. O Sartre, ele vai trazer a questão da liberdade, da angústia que existe, justamente porque a gente sabe que a vida acaba. E aí nós somos fadados a ser livres, condenados à liberdade. Por quê? Primeiro, eu não escolhi nascer. Eu simplesmente nasci. Segundo, nessa vida que eu estou, eu preciso tomar decisões. Eu preciso fazer escolhas. Mesmo que eu não escolha, você fala, não vou escolher, eu estou escolhendo não escolher. Então, sempre é uma escolha. E eu vou sofrer as consequências das escolhas que eu fiz. Então é sempre muito angustiante, porque eu escolho A sem saber se B era melhor. E aí eu vou encarar todas as consequências de A, né? Então, eu acho muito maneiro, porque o Chicó, ele é justamente essa personificação. Eu acho que ele traz esses questionamentos existenciais. E enquanto o João Grilo tá ali focadão em fazer qualquer corre necessário para que eles tenham o que comer, para que eles ganhem dinheiro, para que eles subam na vida, o Chico parece que ele tá meio solto, meio só seguindo o baile. E aí, quando ele encontra a Rosinha, ele encontra algo que ele quer, uma decisão que ele toma. Assim, ele, inclusive, entra mais de cabeça ali nas peripécias do João Grilo por conta disso, porque ele é uma escolha autêntica que ele faz. Ele sabe que ele quer aquilo para a vida, ele quer aquele romance, faz parte do que ele entende como sentido de vida. Então, acho que ele é um personagem muito maneiro por conta disso. Continuar aqui a nossa apresentação. Outro personagem que eu acho interessantíssimo que a gente fale é o Major Antônio Moraes. Você venceu o motor do Major Antônio Moraes. Muito bom. Ele tem uma frase que eu até coloquei aqui no slide para falar com vocês, que eu acho assim que é
a representação do que esse personagem está trazendo aqui na obra. Inclusive, vocês podem encontrar isso aí, sobre isso, na prova do Enem, alguma questão de história. Meu nome todo é Antônio Noronha de Brito Moraes, e esse Noronha de Brito veio do Conde de Arcos, ouviu? Gente que veio nas caravelas. Galera, se nós pegarmos as famílias mais ricas, o top da elite do Brasil, essas pessoas remontam a galera que veio nas caravelas. São as pessoas que colonizaram o país, que ganharam pedaços de terra que hoje são estados, né? E aí a gente vai ter uma desigualdade social muito intrínseca no desenvolvimento histórico do nosso país. E aí ele também traz ali a imagem de um fenômeno histórico muito importante, que é o coronelismo, né? A gente vê ele é um major, ele está ligado às Forças Armadas. Por uma série de ocorrências históricas ali, no desenvolver da história do Brasil, que eu não vou aprofundar agora, mas que são assuntos muito interessantes, a gente vai ter a classe ali dos militares, tendo muito poder também, e a gente vai ter esse fenômeno dos coronelismo no Nordeste, que era quando os coronéis detinham esse poder, né? Não só coronéis em si, mas a gente chama esse fenômeno de coronelismo, onde eles detêm o poder financeiro, as jogadas políticas, eles que definem quem é que vai chegar ao poder ou não, e mesmo num contexto democrático, eles dominam aquelas pessoas, né, que estão naquele lugar. Só vocês verem, quando a gente tem a cena, né, que o major chega a Taperoá, ele vai passando ali, todas as pessoas se transformam para falar com ele. É uma submissão quase que instantânea, né? Ele é dono do lugar, ele é dono da cidade. Por quê? Porque ele veio nas caravelas, a família dele veio nas caravelas. Então, de fato, aquele pedaço de terra pertencia à família dele. Então, esse poder, ele sofre uma manutenção e ele consegue ainda exercer todo esse poder sobre essa população. Outro personagem muito importante é o Severino de Aracaju, que é o nosso líder cangaceiro, que ele faz todo esse processo de primeiro ir disfarçado na vila, ser rejeitado de todas as formas possíveis, e ele mesmo que fala, né, depois, quando ele reencontra um bando, né, ótimo, porque daí não me deixa nem um pouco culpado ir lá e roubar todo mundo, matar todo mundo, porque as pessoas nem olharam para mim. Ele é um personagem que lá no julgamento a gente vai ver mais coisas sobre ele, eu vou deixar para falar um pouquinho de uma forma mais profunda depois, mas eu acho muito interessante como ele faz esse arco de primeiro ir como um oprimido e depois voltar, né, como uma ira, né, uma vingança, o grande opressor, né? Temos o padre e o bispo, que são a representação da hipocrisia religiosa, porque eles fazem de tudo para adquirir dinheiro dentro ali do contexto que eles estão, de todas as formas possíveis. Eles ainda, inclusive, eles têm uma dinâmica entre si que é muito interessante, também é repressora, um tenta enganar o outro o tempo inteiro, um tenta lucrar sobre o outro o tempo inteiro. Enfim, as atuações são perfeitas, né? Esse filme, ele é perfeito do início ao fim, gente. Eu não sei se vocês assistiram para aula, mas se não assistiram, assistam, que faz bem para a alma da gente assistir, é maravilhoso. O padeiro é sua esposa, que tem uma dinâmica muito, muito tóxica. É um casal péssimo em tudo. Eles se dão muito mal e ela trai ele também trata ela com violência. Eles têm uma relação muito complexa e eles só vão ter o seu momento ali de redenção ao final, né? A Compadecida, que atua aí como uma grande defensora pública e, ao mesmo tempo, testemunha de tudo que acontece. Jesus Cristo, que vai atuar ali no julgamento como um juiz, né? E temos o fato muito interessante, muito importante dele ser representado por um homem preto, porque ele traz diversas questões sobre preconceitos raciais, né? O João Grilo, ele é de uma simplicidade tão grande
que ele não tem problema em verbalizar os seus preconceitos. E aí é muito legal, porque na cena do julgamento, quando ele verbaliza esse preconceito, o padre ou o bispo dá uma bronca nele e Jesus fala, né? Fique quieto, porque você pensou coisas piores do que ele, você só não falou, né? Então, isso é muito interessante também, a gente pensar as nuances do preconceito racial. O diabo, que ali no julgamento atua como um promotor, né? O acusador, que não tem paciência nenhuma e que só quer levar a galera para o inferno. A partir da perspectiva do diabo, absolutamente tudo que eles fizeram são argumentos para levá-los para o inferno. Então, ele não tem piedade. É interessante que ele tenta camuflar sua aparência diversas vezes, que pode trazer coisas para a gente pensar, né? Será que o mal se camufla para tentar nos enganar como bem? E essa dualidade moral é algo que a gente vê muito forte também no Alto da Compadecida, né? A questão ética e moral. O que a gente pode considerar como bom ou como mal? Qual que é o critério que a gente utiliza para dizer que algo é bom ou que algo é ruim? É do ponto de vista de quem? Quem determinou? Qual que é a lei universal que está afirmando isso? Exatamente, exatamente. Então, dentro da filosofia, né, na real, a grande diferença entre moral e ética é que a moral, ela justamente se transforma. A gente não vai ter uma única moral perfeita, essencial, que ela vai variar de acordo com a sociedade em que ela está inserida e o tempo também, né? É só a gente pensar que há 100 anos atrás, as mulheres tinham que usar vestidos que cobriam tudo. E hoje a gente pode se vestir como a gente quiser, a gente vai à praia de biquíni. Então, o passar do tempo muda a noção moral. Dentro da filosofia, a gente vai ter a criação da ética como uma área que tenta compreender a moral e tenta encontrar padrões, né? Tenta definir esses conceitos de bem e mal, o que pode e o que não se pode, a partir de uma perspectiva racional. A gente nunca vai ter um consenso, a gente vai ter algumas escolas éticas que se destacam mais. Atualmente, já tem um tempo, as principais é a deontologia, o maior representante é o John Stuart Mill, filósofo inglês, e a deontologia, que é... Perdão, gente, eu acho que eu falei deontologia 2 vezes. Enfim, utilitarismo, John Stuart Mill, e deontologia, Immanuel Kant. Qual que é a grande diferença? E esse aqui eu também vou interromper aqui o compartilhamento, porque é muito importante, cai no Enem como questão de filosofia, e também vocês podem usar como argumentação em redação, tá? Vamos lá. Utilitarismo. Utilitarismo é uma corrente ética consequencialista. O que isso significa? Que o valor da ação está na consequência e não na ação. Então, sempre eu vou definir se uma ação foi boa ou ruim a partir do resultado que ela teve. E como que eu vou fazer essa avaliação? É como se fosse uma matemática moral. Como que eu faço isso? Eles vão tentar atribuir um valor quantitativo. Então, eu tento ampliar o prazer para o maior número de pessoas e diminuir a dor para o maior número de pessoas. Então, por exemplo, pensando no dilema do trem. Já vou falar do dilema do trem. Primeiro eu vou explicar a deontologia, que eu acho que vai ficar mais claro. Então, a gente tem utilitarismo, consequencialista. O valor da ação está na consequência. Em contrapartida, a deontologia é o tipo de ética onde o valor da ação está na própria ação. Então, eu sei o que é certo e errado pela ação em si. Como que eu posso exemplificar isso? Através do direito. O direito é deontológico. Por quê? Porque a gente vai ter uma Constituição Federal, a gente vai ter um Código Penal e está lá escrito o que eu não posso fazer e o que eu posso fazer. Então, a minha ação, ela tem um valor. Matar alguém é errado, independente do contexto ou do resultado. Por quê? Porque é um valor deontológico, porque está dentro da nossa Constituição. Então, dentro da ética deontológica, a gente sempre vai ter um livro de regras, a gente vai ter sempre uma referência que vai nos dizer se aquela ação é certa ou errada, tá?
Então, dilema do trem, clássico. Você está num trem, ele está sem controle, não tem freio, só tem uma alavanca na sua frente. Temos 2 caminhos. Se você não mexer na alavanca, o trem vai seguir em linha reta e vai atropelar 5 pessoas. Se você mexer na alavanca, o trem vai mudar de trilho e vai matar uma pessoa. Você não sabe quem são essas pessoas, você só sabe que elas estão ali. E aí, o que você faz? Você mexe a alavanca ou você deixa seguir o baile? Se você for deontológico, se for o Immanuel Kant dentro desse trem, ele não vai mexer na alavanca. Ele vai deixar que as 5 pessoas morram. Por quê? Não foi ele que amarrou as pessoas, não foi ele que tirou o freio do trem. O trem, ele vai seguir o seu caminho, ele vai seguir o seu destino, ele não vai escolher sobre nada. Porque dentro de uma visão deontológica, se eu mexo a alavanca, eu estou tomando uma ação direta que vai resultar na morte de alguém. Agora, se eu for o Stuart Mill, se eu for um utilitarista, o valor da minha ação está na consequência. Então, o que eu vou fazer? Um cálculo ético. Entre 1 ou 5 pessoas morrer, é melhor que uma morra. Então, eu vou mexer a alavanca se eu for utilitarista. Tá? Aí a gente pode pensar, qual que é a corrente ética certa, então? Qual que é a definição, afinal, do certo e errado? Não tem. Não existe resposta certa. O que a gente tem na atualidade, gente, é uma junção dessas 2 grandes correntes éticas. A gente vai ver aí a deontologia, principalmente no direito, que é um dos pilares da nossa sociedade. Mas a gente vai ver o utilitarismo também, por exemplo, na economia ou na política, que é onde a gente vai considerar muito o maior número de pessoas, né? Então, tá aí a dica. Esses 2 conteúdos costumam sim cair no Enem, tá? Tanto o utilitarismo quanto a deontologia. E caso caia alguma redação sobre ética, moral, vocês podem trazer aí essas referências. Alguma dúvida sobre isso ou podemos seguir? Show! Então, vou voltar aqui a apresentar para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre o Enem, as competências que são cobradas e que a gente pode aí utilizar o Auto da Compadecida como uma forma de treinar essas competências, né? Primeiramente, dominar a norma culta da língua portuguesa e fazer uso das linguagens matemática, artística e científica. O Auto da Compadecida é uma linguagem artística, né? É bem interessante o livro, recomendo se vocês tiverem vontade de ler, porque ele é diferente do filme e é uma linguagem teatral, então ele é um livro rápido de ler, gostosinho. E vocês podem se familiarizar com outro tipo de linguagem, que é essa linguagem teatral. Além disso, como eu falei para vocês, se trata de um auto, né? É um tipo de literatura específica. Então, para as questões de literatura também pode ajudar vocês. A competência 2 é compreender fenômenos. Que fenômenos? Vocês sabem o que é fenômeno? O que significa fenômeno? Fenômeno é aquilo que aparece, é aquilo que a gente vê. Então, quando a gente fala sobre, por exemplo, Ronaldo Fenômeno, jogador, por que ele tinha esse apelido? Porque quando você olhava para o campo, você via o jogo, ele aparecia, ele se destacava, porque ele jogava muito bem. Isso é fenomenal, aparece, se destaca. Então, como compreender esses fenômenos? Quando a gente olha, vamos pegar a partir da análise do Auto da Compadecida. A partir do filme, a gente consegue compreender alguns fenômenos sociais, como a desigualdade social, como as relações de poder, como o coronelismo. Tudo isso são fenômenos humanos. Então, essa competência vocês vão principalmente usar nas questões de ciências humanas. E também na redação, porque na redação os temas de redação são fenômenos sociais que vocês têm que compreender e argumentar sobre eles, entender situações, problemas. É justamente, a competência 2, 3 e 4, elas são complementares. Porque, tanto para a questão quanto para a redação,
Vocês precisam compreender os fenômenos, resolver situações, problemas, lembrando que eu falei anteriormente, né? A questão ela das ferramentas que vocês precisam para resolver situações, problemas. Mas a redação também, porque a redação, um dos pontos obrigatórios é a proposta de intervenção. E aí, aquilo que eu falei para vocês na última aula, ampliar os seus recursos argumentativos, ampliar para um contexto social, pensar em políticas públicas, pensar em soluções e construir argumentação, né? Com a análise do Alto da Compadecida, né, a partir dessa compreensão de como os problemas sociais, né, de como os fenômenos sociais eles estão interligados, a gente consegue perceber melhor uma argumentação, a gente consegue construir uma sequência de um raciocínio que vai fazer com que o nosso leitor compreenda o que a gente está querendo dizer, compreenda o nosso ponto. Então, o filme ele é muito legal. Se vocês não assistiram, recomendo reassistir com esse olhar crítico, pensando assim, quando vocês assistem, saboreando cada frase, saboreando cada cena, porque nada é por acaso, aquele filme é muito bem construído. Além de ser baseado na obra do Suassuna, que era genial, o Guel Arraes, que é o diretor, ele é um cara que está muito imerso em todos esses fatores também. Então, nada é por acaso no filme, ele é muito bem construído. Então, é bem interessante que vocês assistam com esse olhar analítico, assim, absorvendo todas essas questões, porque realmente tem muito potencial de auxiliar vocês aí na hora da prova. E agora, finalmente, vamos falar um pouquinho sobre a relação entre o Alto da Compadecida e o direito. Eu acho genial isso daqui, gente. Primeiramente, o princípio da indispensabilidade do advogado. Isso aqui está na nossa Constituição Federal, é o artigo 133. Todos nós precisamos de um advogado. Sempre. É aquilo, não fale nada sem a presença do seu advogado, não se incrimine. Por quê, gente? Mesmo que você seja inocente, tá? Eu sei que a gente tem uma tendência, tipo, eu sou inocente, eu não tenho nada a esconder, eu não vou precisar de advogado, porque eu sou inocente, eu vou só chegar lá e vou falar. Não é sobre ser inocente ou não. Ali vai acontecer um processo, e um processo, eu sei que a gente tem toda uma visão cultural negativa, tipo, vou ser processado, mas não existe um valor moral na palavra processo, é algo que está acontecendo. Nenhum de nós, apesar de ser uma obrigação nossa, conhece o funcionamento específico da nossa Constituição Federal, do nosso Código Penal, de todas as leis que regem a nossa sociedade. A gente não está próximo do processo, dos processos que ocorrem. Então, o advogado, ele é o profissional que estuda, que treina, que desenvolveu habilidades e competências para gerir os processos e para garantir que o processo vai acontecer de acordo com a lei, de uma forma deontológica, como a gente falou anteriormente. Porque, por mais que a gente tenha a letra fria da lei, quem são as pessoas que aplicam a lei? Quem são os operadores do direito? São pessoas, são seres humanos. Seres humanos têm falhas, seres humanos muitas vezes podem ser dominados por paixões, por ganâncias. Por isso você precisa ter ao seu lado um profissional que seja um operador do direito e que vá garantir que aquele processo ocorra de forma justa. E isso acontece ali no Alto da Compadecida, porque se vocês olharem para o início do julgamento, o diabo está lá como promotor e ele só vai acusando. E se o João Grilo não tivesse feito o apelo para a sua grande advogada, né, que é a Compadecida, ia todo mundo para o inferno ali rapidão. Ia todo mundo ser condenado, porque só tinha acusação. O processo não estava sendo feito da forma correta. E aí a gente tem o próximo tópico, o princípio da ampla defesa. E essa frase que eu coloquei ali é a frase que sai da boca do João Grilo. Uma pessoa, para ser condenada, precisa ser ouvida. João Grilo manja muito de direito, só falta o AD para ele ali. Então, o que ele faz? Ele apela para a Compadecida, né? E ela chega como grande advogada. Por quê? Toda pessoa ela merece
ser ouvida, ela precisa que o processo ocorra de uma forma justa, onde todas as partes tenham voz. E é aí que a gente tem o princípio do devido processo legal, que é o que eu estou falando para vocês, que o processo ocorra da forma correta. Então, o que acontece? A compadecida chega e, enquanto o diabo apenas fala das infrações, a compadecida, como defensora pública, ela traz o contexto daquilo. Ela não coloca simplesmente as acusações de forma solta. Quando eu falei para vocês sobre deontologia, eu disse, né? Matar errado é um crime independente do contexto, independente do resultado. É um crime. Só que o que acontece? Quando você vai para o princípio do devido processo legal, é sim considerado o contexto. Matar não deixa de ser um crime, mas deve ser sim considerado o contexto, porque, por exemplo, se eu matei em legítima defesa, não tem o mesmo peso se eu tiver matado porque, sei lá, a pessoa me devia dinheiro, por motivo fútil, torpe. Então, a gente dentro do direito vai ter atenuantes, que é aquilo que pode suavizar a pena, né? E a gente vai ter agravantes que agravam a pena, né? As consequências. Então, o devido processo legal deve acontecer para que a pena, né, a punição, ela seja devida, ela corresponda com a penalidade, né, que foi feita. Penas alternativas é o próximo tópico, que é muito interessante, que após a compadecida apresentar o seu caso, né, apresentar os contextos, antes de falar especificamente do João Grilo, o próprio João Grilo sugere, né, pô, ali a mulher do padeiro, o padeiro, o bispo e o padre, eles não mereciam ir para o inferno, mas eles também não mereciam ir para o céu. Então, qual foi a sugestão? O purgatório, é um meio termo, né? Então, eles têm essa pena alternativa, eles tiveram ali atenuantes. Primeiro, eles têm as acusações do promotor, mas a defesa conseguiu demonstrar que haviam atenuantes. Então, com isso, eles deixam de ser condenados ao inferno e são condenados apenas ao purgatório. O João Grilo, ele também recebe uma pena alternativa, né? Ao fim da acusação e da defesa, ele mesmo se condena. Ele fala, tipo, não, rolei pro inferno mesmo, porque eu sempre menti, eu sempre fiz e acontecia. A própria compadecida fala, não, mas você precisava, você estava sobrevivendo e tudo mais. Mas eles ficam num impasse. E aí a compadecida sugere que ele ressuscite, né? Que ele volte, que ele tenha uma segunda chance para conseguir ter um novo tipo de vida, né? Que não seja aí a partir da mentira. E então ele também tem uma pena alternativa. E por fim, quero falar para vocês da inimputabilidade. Quem que foi ali considerado inimputável? Severino de Aracaju. O que é ser inimputável? É quando você não é capaz de responder pelos seus próprios atos, de tomar escolhas racionais. Por que ele é. E por isso você não pode ser punido, porque você não sabia o que você estava fazendo, né? No processo legal mesmo, real, isso é bem complexo. Inclusive, ao redor do mundo todo, essa é uma questão muito polêmica até. Porque depende de muitos laudos, de muitas avaliações, é algo muito complexo. Vocês podem, quem tem interesse, ver mais sobre isso, principalmente quando a gente pensa em casos de serial killer, por exemplo. Assassinos que são muito cruéis, que fazem umas coisas assim que são inconcebíveis. E se elas são inconcebíveis, essa pessoa, ela sabe o que ela está fazendo? Qual que é o critério? É bem complexo, tá? Existe uma série documental na HBO, muito interessante para quem tem interesse, se chama Louco ou Insano. Uma coisa assim, o nome, eu posso ter errado aqui para falar para vocês, mas acho que é tranquilo vocês acharem. Que vai trazer justamente isso, vai trazer pontos históricos sobre o desenvolvimento desse conceito de inimputabilidade, quando que você pode considerar que a pessoa é ou não é,
casos em que isso aconteceu, e foca muito numa psiquiatra que é a psiquiatra que desenvolveu a teoria das múltiplas personalidades. Esse é um ponto muito importante, porque quando você pensa até hoje não existe consenso, tá, gente? Existem profissionais da saúde mental que defendem que isso não existe, outros que isso existe. É bem difícil de você comprovar, sabe? Então, essa psiquiatra, ela inclusive testemunhava em tribunais sobre essa tese de que muitos assassinos, eles não estavam conscientes quando cometiam crimes e tal. Então é bem interessante. Quem tiver interesse nesse ponto, nesse tópico, recomendo esse documentário, HBO. Enfim, Severino de Aracaju é considerado inimputável porque ele teve uma infância onde houve muita crueldade, onde houve muita violência, então ele foi marcado, ele foi moldado dentro deste contexto. E aí, na parte do julgamento dele, Jesus usa a seguinte frase, que ele foi instrumento da ira divina. Então, voltando para aquela cosmovisão católica, para aquele contexto ali, é como se ele tivesse as ações que ele tomou de violência não fossem ações tomadas por ele, mas sim que ele foi uma mera ferramenta para trazer a ira de Deus ali entre as pessoas que não eram justas e tudo mais. Gente, é isso. Quero saber de vocês se tem alguma dúvida, algum comentário. Essa aula foi muito legal. Eu não sei se é porque eu acho que eu gostei mais do Alto da Compadecida do que do Holocausto Brasileiro, mas foi muito boa essa aula, foi muito legal. Eu gostei desse negócio da impunibilidade, eu vou pesquisar. Eu acho que você vai curtir esse documentário, Maria. Dá uma olhada. Esse negócio de critério e lei universal na justiça é muito interessante. É algo bem, bem legal de se debater e de se conhecer mais. Depois você procura o documentário. Se você não achar, me manda mensagem que eu tento achar para você, tá bom? Mais alguma coisa, pessoal? Obrigada, que bom, fico feliz. Então, gente, até o próximo Cinenem. Muito obrigada pela presença de vocês e show, show. Então, pronto, até. Até Tchau. mais, meu bem, tchau. Obrigada pela presença, amiga.